Olá, eu sou o pastor Gedalias. Vamos continuar falando, aprendendo a orar com Jesus. Está na palavra de Deus. Fácil. Jesus nos ensinou a orar. Já falamos sobre isto, mas vamos continuar falando. Mas Jesus nos ensina a orar com sabedoria. Já começa ensinando assim: Pai nosso que estás no céu. A sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Vejamos, aqui eu já começo a falar, doravante, como a oração precisa ser estruturada. Vamos estruturar um pouco a oração. Em 1996, 1997, tive a honra de ser convidado para pregar num congresso em Macapá. Você sabe o que quer dizer Macapá? Macapá, se eu fosse fazer uma tradução literal, eu diria que Macapá é estância, é lugar de bacabeiras, estância de bacabeiras. Bacabeiras é um tipo de palmeira. Muito bem, a macabeira, dela se faz um excelente vinho, viu? E Macapá. Então, fui pregar num congresso de jovens em Macapá. E Macapá está tão distante, tão longe, e eu não tinha uma ideia assim tão clara de como era. E fui surpreendido, porque ao chegar em Macapá, vi naqueles jovens, naqueles adolescentes, uma inteligência, sabedoria até. E às vezes eu tenho até vontade de chorar quando eu lembro de jovens tão interessados em aprender, em ter sabedoria, que eu não vi em muitos lugares neste país. Fiquei impressionado, graças a Deus, por aquele povo. Eu amo Macapá. Como eu tinha que pregar, antes de pregar você precisa orar, não é verdade? Então, Deus, eu preciso de orar de uma forma diferente. Me dá uma estruturação de oração. E quando eu fui orar, Deus me deu entendimento, me deu um acróstico do próprio Macapá, de cima a baixo, Macapá. E ali eu aprendi a estruturar uma oração naquele momento, para pregar naquele congresso. Então eu comecei lá com Deus falando, Gedalias, oração é Macapá, rapaz. O quê? Então, o que... Vamos começar pelo M. A oração é a mensagem do homem para Deus. É orar para lá para cima, para lá para cima. Agora, quando nós oramos o Pai Nosso, toda oração e outras orações deve começar com a adoração. Já aparece o A aí. Adoração, então, em primeiro lugar na oração. Grande ou pequena oração, comece adorando. Depois de você adorar, confessando a grandeza desse Deus Criador, sustentador da criação, Deus Salvador, o Deus Provedor, o Deus Restaurador. Então você vai aprendendo a saber mais, a falar mais sobre Deus. E depois vem qual letra? Vem o C. Mas você já confessou que Deus é tudo. Como é que eu vou confessar a Deus se eu falei que Ele é tudo? Agora eu tenho que mostrar minha pequenez para Ele, que eu dependo inteiramente. Então eu tenho que confessar a minha pequenez, né? Confessar a minha pequenez. E depois que eu fui... Depois, o que acontece? Depois eu começo a argumentar com Deus. Mas como o homem pode argumentar com Deus? Quem é o homem para argumentar com Deus? Eu vou te ensinar agora. A melhor forma de argumentar com Deus é a palavra dele, porque ele é o artífice. Nós somos criados por ele. O artefato não pode falar do artífice assim. Nós fomos criados por Deus. Como é que eu vou argumentar com Deus? Eu posso argumentar, aprendi que argumentar com Deus é usando a própria palavra de Deus. Então, para orar, é bom conhecer a palavra de Deus, para orar com fluxo na palavra. Aí eu costumo dizer que eu sou o Salmo 113, que diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver o que passa na terra? Ele é aquele que do pó levanta o pequeno, do esterco ergue o necessitado e o coloca para sentar com os príncipes de seu povo. Então argumenta com ele pela própria palavra dele.
Ele diz que usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Usa a palavra dele, argumenta com ele. E depois então, aí sim, aí é que vem a petição. Aí é que eu vou pedir pela família, vou pedir pelos vizinhos, pela rua, pela cidade, pelas nações, pelos municípios, pelos poderes desses municípios, do estado, do país. E aí vou orando, peço por missões, oro por amigos, oro por missionários, oro pelos que estão nos hospitais doentes. Oro, e você pode orar horas e horas dessa forma. Faça desse jeito. Muito bem. Macapá, esse acróstico. Que beleza. Então, e como termina essa oração, o último A? Você termina a oração, né? Com adoração também. Aí você fala amém, ágape, assim seja, e continua orando como nós já dissemos. Continue a orar, busque a Deus em oração. Que o Senhor nos desperte para buscar um avivamento, onde os crentes não precisam ser convidados, quando chega lá já tem tanta gente para orar. É assim que Deus vai mandar um avivamento sobre essa nação, um avivamento que jamais houve. E para pregar o Evangelho, nós precisamos de pessoas inflamadas no poder de Deus. Eu me lembro de Paulo, lá em Romanos, dizendo assim, no poder de sinais e prodígios. Eu preguei o Evangelho desde Jerusalém até Ilírico. Em nome de Jesus, nós vamos melhorar, nós vamos orar mais. Que o Senhor te abençoe e o Senhor nos abençoe a todos. Um abraço. E já que não estão abraçando, eu deixo um beijo no seu coração.